olhando. Ele deu um sorriso pequeno. Deixa olharem. Deixa verem que você é minha. A possessividade nas palavras deveria ter assustado, mas não assustou. Fez algo quente se espalhar no peito dela. Ela inclinou a cabeça para trás, olhou para ele. Sua? A pergunta saiu suave, testando. Os olhos dele escureceram. Minha, se você aceita. Ela não respondeu com palavras. Apenas se aproximou mais, encostou a cabeça no ombro dele e eles dançaram assim, colados, alheios a tudo e todos ao redor. A música mudou, ficou mais intensa e Lia sentiu a respiração dele mudar, ficar mais pesada. A mão na cintura dela desceu levemente, não inapropriado, mas mais íntimo. Ela olhou para cima e havia fome nos olhos dele. Desejo. Promessa de coisas que iam além daquela pista de dança. Preciso te dizer uma coisa. A voz dele saiu rouca, baixa. Mas não aqui, não com todo mundo ao redor. Ela sentiu o coração acelerar. O quê? Ele parou de dançar, mas não a soltou. Olhou ao redor, garantindo que ninguém estava perto o suficiente para ouvir. Aquela noite no elevador, quando te beijei, quando tudo mudou. Fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Não foi só atração. Não foi só calor do momento. Foi algo que eu vinha sentindo há meses. Desde aquela vez que você ficou doente e eu mandei as frutas. Desde que percebi que você não era só eficiente, não era só profissional. Você era especial. E eu tentei ignorar, tentei me convencer que era inapropriado, que você merecia melhor. Mas não consegui, e agora... Parou de novo, lutando com as palavras. Agora eu não consigo parar de pensar em você. O tempo todo. Acordo pensando em você, durmo pensando em você. E durante o dia, é tortura não poder tocar você, não poder te beijar sempre que quero. E eu sei que tem sido difícil com toda a pressão, todos os rumores, mas eu preciso que você saiba. Ele puxou ela para ainda mais perto. Impossível estarem mais juntos, sem ser inadequado. Preciso que você saiba que isso não é temporário para mim. Não é fase, não é erro, é real. Mais real que qualquer coisa que já senti. Lia não conseguia respirar. O coração batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia sentir através das roupas deles. Fabrício. Ele cobriu a boca dela com o polegar, gentil mas firme. Ainda não terminei, preciso falar porque se não falar agora vou explodir. Tirou o polegar, mas não se afastou. Você me salvou. De mim mesmo, da solidão, do medo de nunca mais sentir nada de verdade. E eu sei que você tem medo, sei que duvida, sei que as pessoas plantam sementes de insegurança. Mas eu vou passar o resto do tempo que você me deixar provando que você é a única que eu quero. Não, Marcela. Não nenhuma outra pessoa, você. A intensidade nos olhos dele era avassaladora. E se você me deixar, se você confiar em mim, eu vou fazer você feliz. Prometo isso. As lágrimas queimaram nos olhos de Lia, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de alívio, de alegria, de algo grande demais para caber dentro dela. Eu confio em você. As palavras saíram num sussurro emocionado. E você já me faz feliz. Só de existir. Só de me olhar do jeito que está olhando agora. Eu nunca... A voz falhou, e ela precisou respirar fundo para continuar. Nunca achei que ia ter isso. Amor. De verdade. Achei que ia ficar sozinha para sempre, porque tinha muito medo de arriscar. Mas você faz parecer que não preciso ter medo. Ele fechou os olhos por um momento, e quando abriu de novo, havia algo feroz ali. Não precisa. Nunca. Porque eu vou estar aqui, sempre. E então ele a beijou. Ali, no meio da pista de dança, com 200 pessoas ao redor, com Marcela observando de algum lugar, com todos os olhares fixos neles, ele a beijou. Não foi casto. Não foi rápido. Foi profundo, possessivo, declaração pública de que ela era dele e ele era dela, e não havia mais esconder. Quando finalmente se separaram, respirações pesadas, rostos corados, o salão inteiro estava em silêncio. E então, alguém começou a aplaudir. Ela nunca soube quem foi, mas o som cresceu, outros se juntando, e de repente havia aplausos, assobios, risadas. Lia olhou ao redor atordoada, e viu Amanda pulando e gritando,
Viu alguns colegas sorrindo genuinamente, viu até Eduardo acenando com aprovação. E viu Marcela, parada perto da saída, o rosto pálido, a expressão de quem acabou de perder algo importante. Fabrício seguiu o olhar de Lia. Viu Marcela e havia algo definitivo na forma como ele virou as costas para a ex-noiva, pegou a mão de Lia e a levou para fora do salão. Eles caminharam em silêncio pelos corredores do hotel, saíram para a varanda que dava para a cidade iluminada à noite, e só quando estavam sozinhos é que ele falou. Desculpa se fui longe demais. Se expus você demais. Eu só... Ela colocou os dedos nos lábios dele, parando as palavras. Não se desculpa. Foi perfeito. Foi exatamente o que eu precisava. Prova de que você não está escondendo, de que não tem vergonha, de que isso é real. Ele virou a cabeça, beijou a palma da mão dela. Nunca tive vergonha. Só estava tentando proteger você da pressão. Mas percebi que esconder só tornava pior. Então agora todo mundo sabe. E se alguém tem problema com isso, problema é deles, não nosso. Ela sorriu, e ele puxou ela para um abraço, e ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, ouvindo a cidade abaixo, sentindo a brisa noturna. Quando finalmente voltaram ao salão, a energia tinha mudado. As pessoas ainda olhavam, mas era diferente. Curiosidade, não julgamento. Aceitação, não desaprovação. Lia viu Marcela saindo e não sentiu vitória, sentiu pena, porque ela tinha algo que Marcela claramente ainda queria, e ela sabia como era doloroso querer algo que não podia ter. Mas não ia se sentir culpada, não ia se desculpar por ser feliz. O resto da noite passou num borrão agradável. Eles dançaram mais, conversaram com outras pessoas, e Fabrício não largou a mão dela um segundo sequer. Estava claro para qualquer um que olhasse que eles eram um casal, que era sério, que não era apenas um caso passageiro. Quando o evento terminou, já passava da meia-noite. Fabrício a levou até o carro dele, abriu a porta, mas antes que ela entrasse, a puxou para mais um beijo. Não quero que essa noite acabe. A voz dele saiu baixa, carregada de algo que fez o estômago dela revirar. Então não precisa acabar. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar, ousadas, oferecendo algo que ela nunca tinha oferecido a ninguém. Ele a estudou, garantindo que ela tinha certeza. Lia, se você está dizendo isso só porque... Ela balançou a cabeça. Não estou. Estou dizendo porque quero. Porque confio em você. Porque... Respirou fundo, reunindo coragem. Porque te amo. Silêncio. Os olhos dele se arregalaram e ela viu choque, alegria, alívio, tudo misturado. Você... Ela assentiu, as lágrimas voltando. Eu te amo. E eu sei que é rápido. Eu sei que a gente está junto há pouco tempo, mas é verdade. E eu não queria mentir, não queria esconder. Ele a puxou para um abraço desesperado, o rosto enterrado no pescoço dela. Eu te amo também. A voz saiu abafada, emocionada. Deus, eu te amo tanto. Tanto que assusta. Tanto que eu não sei o que fazer com isso. Ela riu através das lágrimas, e eles ficaram assim, abraçados no estacionamento do hotel, alheios a tudo, apenas sentindo. Quando finalmente entraram no carro, a tensão era palpável. Ele dirigiu até o apartamento dele, não o dela, e ela não questionou. Subiram em silêncio, mãos entrelaçadas, e quando a porta se fechou atrás deles, ele virou para ela. Tem certeza? Porque podemos esperar. Não tem pressa. Eu quero que seja perfeito para você. Ela tocou o rosto dele, sentiu a barba por fazer arranhando levemente a palma. Já é perfeito. Porque é com você. E então, não havia mais palavras, apenas toques, beijos, descobertas. Ele foi gentil, cuidadoso, atento a cada reação dela. E quando finalmente ficaram colados, sem barreiras, sem roupas, sem mais nada entre eles, ela entendeu. Entendeu porque as pessoas escreviam poesias sobre isso, porque músicas falavam de amor assim, porque era transcendente. Era conexão total. Era duas pessoas se tornando uma. E depois, deitados juntos, corpos entrelaçados, ele beijou a testa dela, puxou o cobertor sobre os dois. Fica, não vai embora. A voz dele era sonolenta,
satisfeita. Ela sorriu, encostou a cabeça no peito dele, ouviu o coração batendo forte. Não vou, prometo. E adormeceram assim, juntos, completos com a certeza de que tinham encontrado algo raro. Algo que valia cada obstáculo, cada fofoca, cada dúvida. Tinham encontrado amor de verdade. E nada ia tirar isso deles. Lia acordou com o sol entrando pelas cortinas abertas, aquecendo o rosto dela. Por um momento, desorientada, não reconheceu onde estava. O quarto era grande e minimalista, com paredes brancas e móveis escuros, completamente diferente do apartamento pequeno e aconchegante dela. E então, sentiu o braço pesado em volta da cintura, o corpo quente contra as costas, a respiração lenta e regular no pescoço dela. Fabrício. Tudo voltou num flash. A gala, a dança, a declaração, o beijo público. E depois aqui, neste apartamento, nesta cama, onde ela tinha se entregado completamente pela primeira vez na vida. Sentiu o rubor subindo só de lembrar, mas não era vergonha, era alegria, era plenitude. Algo que nunca tinha sentido antes. Moveu-se levemente, tentando virar para olhar para ele sem acordá-lo, mas o braço ao redor dela apertou, puxando ela mais perto. A voz dele veio sonolenta, rouca de sono. Bom dia. Ela sorriu. Bom dia. Ele beijou o ombro dela, depois o pescoço, deixando um rastro de beijos leves que fizeram ela arrepiar inteira. Dormiu bem? A pergunta foi murmurada contra a pele dela. Muito bem. E era verdade. Tinha dormido melhor do que em meses, talvez anos, embalada pela presença dele, pela sensação de segurança, de pertencer. Ele finalmente a soltou, e ela virou para ficar de frente, apoiando-se no cotovelo para olhar para ele. O cabelo estava completamente bagunçado. Havia marcas do travesseiro no rosto, e ele estava sem camisa, o cobertor caído na cintura, revelando o torso musculoso, os ombros largos, e ela sentiu algo apertar no peito. Ele era lindo. Sempre tinha sabido, mas ver assim, relaxado, desarmado, sem as defesas que usava no trabalho, era diferente. Era íntimo. Ele abriu os olhos, aqueles olhos castanhos profundos, e sorriu quando a viu observando. O que foi? Ela balançou a cabeça. Nada. Só, gosto de te olhar. Ele riu, som baixo e quente que reverberou no peito dele. Posso olhar você também? Não esperou resposta, puxou ela para cima dele, e ela soltou um guincho de surpresa, as mãos indo para o peito dele para se equilibrar. Ele segurou a cintura dela, os polegares fazendo círculos na pele exposta. Linda. Tão linda. A voz dele estava carregada de adoração, e ela sentiu as lágrimas queimando. Como podia estar chorando quando estava tão feliz? Ele percebeu, sentou-se na cama com ela ainda no colo, limpou as lágrimas com os polegares. O que foi? Eu fiz algo errado? Machuquei você? A preocupação era genuína, e ela se apressou em tranquilizá-lo. Não, você não fez nada errado. Eu só... estou feliz, tão feliz que não sei o que fazer com isso. Ele a abraçou apertado, o rosto enterrado no cabelo dela. Eu também. Nunca achei que ia sentir isso de novo. Na verdade, nunca senti algo assim nem antes. Com Marcela era diferente, mais superficial. Eu achava que era amor, mas agora sei que não era. Porque isso, o que sinto por você, é muito maior, muito mais profundo. Ela encostou a testa na dele. Eu nunca senti nada antes, então não tenho comparação. Mas sei que o que sinto por você é real. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ele beijou ela suavemente, sem pressa, apenas saboreando, e quando se afastou, havia promessa nos olhos dele. Vamos tomar café. Preciso te alimentar depois de ontem à noite. O tom era brincalhão, e ela sentiu o rubor voltando, mas riu. Você tem comida aqui ou vai ter que pedir? Ele fingiu ofensa. Você acha que eu não sei cozinhar? Eu faço um omelete decente. Ela arqueou a sobrancelha, duvidando, e ele riu. Tudo bem, é horrível, mas posso pedir algo bom. Ela concordou, e eles saíram da cama. Ele emprestou uma camiseta para ela, enorme e cheirando a ele.
e ela vestiu sobre a calcinha, sentindo-se estranhamente confortável, andando pelo apartamento dele assim. A cobertura era ampla, com vista panorâmica de São Paulo, janelas do chão ao teto que deixavam a luz entrar, decoração moderna, mas não fria. Havia toques pessoais, fotos de família, livros nas estantes, e ela percebeu que estava conhecendo um lado dele que nunca tinha visto. O Fabrício fora do trabalho, relaxado, sem a armadura do CEO. Ele pediu café da manhã de um lugar que claramente conhecia bem, e enquanto esperavam, sentaram no sofá grande da sala, ela encostada nele, as pernas sobre o colo dele, conversando sobre tudo e nada. Ele contou sobre a infância, sobre crescer sob a pressão de ser o herdeiro da empresa, sobre o acidente do pai que o forçou a assumir cedo demais. Ela contou sobre Juiz de Fora, sobre os pais superprotetores, sobre a decisão difícil de sair de casa e vir para São Paulo. E em cada história, em cada memória compartilhada, eles se conheciam mais, construíam fundações mais sólidas. Quando o café da manhã chegou, comeram ainda no sofá e havia algo surrealmente doméstico sobre tudo aquilo. Como se já fizessem isso há anos, não apenas algumas semanas. Depois, ele insistiu em mostrar o resto do apartamento. O escritório onde trabalhava quando ficava em casa, a varanda com jardim onde ele gostava de tomar café nas manhãs e, finalmente, o closet. Ela olhou para as fileiras organizadas de ternos, camisas, sapatos, tudo perfeitamente arrumado, e riu. Você é obcecado por organização até em casa. Ele deu de ombros. Fui criado assim. Minha mãe é metódica. Acho que peguei dela. A menção da mãe fez Lia lembrar. Você falou que queria que eu conhecesse seus pais. Ainda quer. Ele virou para ela sério. Quero, muito, mas só quando você estiver pronta. Sei que pode ser intimidador. Ela pensou por um momento. A ideia de conhecer a família dele, especialmente depois de tudo que tinha acontecido, era assustadora, mas também era importante, era o próximo passo. Quero conhecer. Não agora, mas em breve. Ele sorriu aliviado. Eles vão te adorar. Minha mãe já perguntou sobre você 3 vezes essa semana. Lia arregalou os olhos. Ela sabe? Sobre nós? Ele assentiu. Sabe? Contei depois da gala. Não consegui esconder. Estava radiante demais. O coração dela derreteu. Ele tinha contado para a família. Estava sério. Estava comprometido. Passaram o resto do domingo juntos, preguiçosos, apenas existindo no mesmo espaço, e quando finalmente a levou em casa no fim da tarde, ela não queria sair do carro. Não queria que o dia perfeito terminasse. Ele deve ter sentido a relutância porque segurou a mão dela. A gente se vê amanhã no escritório. E depois do trabalho, jantar na minha casa? Cozinho ou tento? Ela riu. Aceito. Mas se envenenar a gente, a culpa é sua. Segunda-feira chegou diferente. Lia entrou no escritório com a cabeça erguida, o sorriso no rosto, e notou imediatamente a mudança. As pessoas ainda olhavam, mas não era mais com julgamento. Era curiosidade, talvez até um pouco de admiração. Amanda a interceptou antes mesmo dela chegar na mesa. Todo mundo está falando sobre o beijo de sábado. Você virou lenda, sabia? Lia sentiu o rubor subindo. Foi meio intenso, né? Amanda riu. Foi perfeito. E vocês? Como foi o resto da noite? O olhar dela era malicioso, e Lia não conseguiu segurar o sorriso bobo. Foi perfeito. Amanda gritou baixo, abraçou ela. Eu sabia que vocês iam dar certo. Lia retribuiu o abraço, grata por ter uma amiga que vibrava genuinamente pela felicidade dela. O dia passou mais rápido. Fabrício chegou pontualmente às 9, e quando passou pela mesa dela, houve um momento de olhares trocados que disse tudo. Ele não parou, não falou, mas o sorriso pequeno disse que estava pensando nela. E isso foi suficiente. Às 11, ele saiu para a reunião externa e foi só quando ele foi embora que Lia viu. Marcela. Entrando no andar, caminhando na direção dela com determinação que fez o estômago revirar. Lia se preparou mentalmente, mas quando Marcela parou na frente da mesa, a expressão no rosto dela não era hostil. Era cansada, derrotada. Lia, posso falar com você? A voz dela estava diferente, sem a doçura falsa, sem a malícia.
apenas humana. Lia hesitou, mas assentiu. Marcela olhou ao redor, garantindo que ninguém estava ouvindo. Eu vim me desculpar, pelo jeito que agi, pelas coisas que disse. Foi mesquinho, foi cruel e você não merecia. Lia piscou, completamente pega de surpresa. Sim, obrigada. Marcela deu um sorriso triste. Eu fui idiota. Quando terminei com Fabrício, quando o traí, achei que estava fazendo a escolha certa. Achei que dinheiro e posição eram mais importantes que amor. E por 4 anos vivi com essa escolha, me convencendo de que tinha feito certo. Mas sábado, vendo vocês dois juntos, vendo o jeito que ele olha para você, percebi o que perdi. Percebi que nunca tive aquilo. Que não foi porque ele não era capaz de dar. Foi porque eu não era capaz de receber. A voz dela falhou e Lia viu lágrimas nos olhos da outra mulher. Você tem sorte. Não porque ele tem dinheiro ou posição, mas porque ele te ama de verdade. E você claramente o ama também. Não estraga isso, Lia. Não comete os mesmos erros que eu. E então, sem esperar resposta, Marcela virou e saiu, deixando Lia ali, atordoada. Não tinha esperado aquilo. Nunca teria imaginado que Marcela viria se desculpar, muito menos ser tão honesta. Quando Fabrício voltou da reunião às 3 da tarde, ela contou. Ele ouviu em silêncio, e quando ela terminou, havia algo parecido com pena nos olhos dele. Ela não é má pessoa, só fez escolhas ruins, e agora está pagando por elas. Lia concordou, e de alguma forma a conversa com Marcela tinha tirado um peso que ela nem sabia que estava carregando. O último obstáculo tinha caído. Não havia mais ninguém tentando separá-los. A semana que se seguiu foi a melhor da vida de Lia. Eles jantavam juntos todas as noites, alternando entre o apartamento dele e o dela. Ele tentou cozinhar 2 vezes e queimou tudo nas 2. Então acabaram pedindo comida, mas as tentativas foram adoráveis. Passavam horas conversando, aprendendo tudo um sobre o outro, descobrindo gostos em comum e diferenças que se complementavam. Ele gostava de jazz, ela preferia música brasileira. Ele acordava cedo naturalmente, ela precisava de 3 alarmes. Ele era organizado até a obsessão, ela era mais relaxada. Mas de alguma forma funcionava, encaixava. Na sexta-feira daquela semana, ele chegou mais cedo no escritório antes das 9, algo raro. Passou pela mesa dela com uma expressão que ela não conseguiu ler. Lia, meu escritório, agora. O tom era sério, e ela sentiu o coração apertar. Tinha feito algo errado? Entrou, e ele fechou a porta. Trancou. Virou para ela com expressão intensa. Falei com o RH. Sua transferência foi aprovada. A partir da próxima semana, você vai ser assistente executiva do Departamento de Relações Internacionais. Mesmo nível, mesma faixa salarial, mas não mais trabalhando diretamente para mim. Ela processou as informações. Era bom. Significava que não haveria mais conflito de interesse. Mas também significava que não ia vê-lo o dia inteiro. Não ia estar na mesa em frente ao escritório dele. Uma parte dela ficou triste com isso. Ele deve ter visto no rosto dela porque se aproximou. Eu sei. Também vou sentir sua falta. Mas é melhor assim, mais profissional e... Hesitou, passou a mão pelo cabelo. E eu quero fazer as coisas certas com você. Sem sombra de dúvidas, sem acusações de favorecimento. Quero que quando a gente subir juntos, e vamos subir, seja porque os dois merecemos, não porque estamos juntos. Ela entendeu. E amou ele ainda mais por pensar nisso. Quando você diz subir juntos, ele sorriu aquele sorriso que era só para ela. Quero dizer que vejo o futuro, com você, longo prazo. Não estou pensando em semanas ou meses, estou pensando em anos, em construir algo sólido. O coração dela saltou. Eu também. A voz saiu emocionada. Ele a puxou para um abraço apertado. Então, esse fim de semana, você vem conhecer meus pais, se estiver pronta. Ela respirou fundo. Estava assustada, mas também queria. Queria conhecer a família dele. Queria que eles a conhecessem. Estou pronta. Ele beijou ela, suave, mas intenso, e quando se afastou, havia promessa nos olhos dele. Eles vão te amar, prometo. Sábado chegou rápido. Ele a buscou de manhã e dirigiram até a casa dos pais dele em um bairro nobre de São Paulo.
A casa era grande, mas acolhedora, com um jardim bem cuidado e uma energia calorosa que Lia sentiu assim que entraram. Teresa Montenegro era exatamente como Fabrício tinha descrito. Calorosa, perspicaz, com olhos inteligentes que viram tudo. Ela abraçou Lia assim que a viu. Finalmente. Meu filho não para de falar de você. Lia sentiu o rubor subindo, mas retribuiu o abraço. Ricardo estava na sala, recuperado do AVC, mas ainda com alguns movimentos limitados. Ele se levantou com a ajuda de bengala, estendeu a mão. Prazer conhecer você, Lia. Meu filho finalmente trouxe alguém especial para casa. A voz dele era firme, calorosa, e Lia sentiu-se imediatamente bem-vinda. O almoço foi alegre, cheio de conversas e risadas. Teresa fazia perguntas, mas não invasivas, genuinamente interessada em conhecer Lia. Ricardo contava histórias de Fabrício criança que fizeram ela rir até doer a barriga. E Fabrício, sentado ao lado dela, mão descansando na coxa dela debaixo da mesa, estava relaxado de uma forma que ela nunca tinha visto. Era evidente que ele amava os pais, que havia respeito e carinho genuíno ali. Depois do almoço, Teresa puxou Lia para o jardim, enquanto Fabrício ficou conversando com o pai. Lia, posso ser direta? A voz da mulher era gentil, mas firme. Lia assentiu, nervosa. Teresa sorriu. Meu filho está apaixonado por você, completamente, e eu nunca vi ele assim, nem com Marcela, que foi um erro desde o começo. Com você, ele é diferente, mais leve, mais feliz. E eu só queria agradecer, por ver nele o que muitas pessoas não viram, por amá-lo pelo que ele é, não pelo que ele tem. Lia sentiu as lágrimas queimando. Eu o amo muito. Ele me faz querer ser mais corajosa, mais forte. Ele me faz sentir que posso ser mais do que sempre achei que era. Teresa abraçou ela. Vocês são bons um para o outro, e eu vou torcer para vocês sempre. Quando voltaram para dentro, Fabrício olhou para Lia com uma pergunta silenciosa, e ela sorriu, acenando que estava tudo bem. No caminho de volta, ele segurou a mão dela. Eles te adoraram. Eu sabia que iam. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eles são incríveis. E agora eu entendo de onde você veio. O amor deles, a forma como se olham mesmo depois de tantos anos, é lindo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Quero isso. Com você. Daqui a 30 anos quero estar olhando para você do jeito que meu pai olha para minha mãe. E Lia, pela primeira vez na vida, acreditou que sonhos podiam se tornar realidade. Porque o dela estava se tornando, dia após dia, beijo após beijo, momento após momento. E ela não ia deixar o medo estragar isso. Nunca mais. As semanas seguintes foram uma mistura de felicidade e ajuste. Lia começou no novo departamento, e embora sentisse falta de estar perto de Fabrício o dia inteiro, a mudança foi boa. Seus novos colegas a receberam bem, e o trabalho com relações internacionais era desafiador de uma forma que ela gostava. Provava que ela tinha conseguido a posição por mérito, não por estar com o CEO. Mas justamente quando tudo parecia estar se encaixando perfeitamente, as complicações começaram. Pequenas no início, quase imperceptíveis, mas crescendo como rachaduras numa parede. A primeira foi na empresa. Mesmo com a transferência, alguns membros do conselho tinham começado a questionar a relação de Fabrício com uma funcionária. Não abertamente, mas havia sussurros, reuniões onde o nome dela era mencionado, preocupações levantadas sobre a aparência de impropriedade. Fabrício tentou esconder a pressão, mas Lia percebia. Via na tensão dos ombros dele quando voltava de reuniões específicas, no jeito como esfregava a testa quando achava que ela não estava olhando. Numa quinta-feira à noite, no apartamento dele, ela finalmente confrontou. Está acontecendo alguma coisa no trabalho. Você pode negar, mas eu vejo. Ele estava na cozinha, fingindo focar em preparar café, mas os ombros ficaram mais tensos com as palavras dela. Virou devagar, apoiou-se no balcão. Não quero te preocupar com isso. Ela se aproximou, pegou as mãos dele. Somos um casal, parceiros. Você não pode me proteger de tudo. Fala comigo. Ele suspirou,
Puxou ela para sentar no sofá ao lado dele. O conselho está preocupado. Não com você especificamente, mas com a percepção. Acham que investidores podem questionar meu julgamento, que pode parecer que misturo vida pessoal com negócios de forma inapropriada. Lia sentiu o estômago afundar. Mas você fez tudo certo. A transferência, o protocolo com RH, tudo. Ele assentiu. Eu sei, mas alguns membros mais antigos são conservadores. Acham que CEO não deve se relacionar com funcionários. Ponto final. Não importa quais precauções tomamos. A frustração era clara na voz dele. Lia processou aquilo, o peso das palavras afundando. O que eles querem? Que a gente termine? Ele a encarou, firme. Não vou terminar. De jeito nenhum. Mas eles estão pressionando para que você saia da empresa, que encontre posição em outro lugar. As palavras caíram como pedras. Lia sentiu a respiração prender. Querem me forçar a sair. Não era pergunta, era constatação. Ele apertou as mãos dela. Não vou deixar isso acontecer. Vou lutar. O conselho não tem poder de demitir você sem causa, e você não deu nenhuma causa. Seu trabalho é impecável. Mas Lia já estava pensando, processando. Se ficasse, seria problema constante. Pressão sobre ele, sobre eles. Mas se saísse, pareceria que estava cedendo, que o relacionamento tinha custado a carreira dela. Não havia resposta certa. Preciso pensar. Foi tudo o que conseguiu dizer. Ele a puxou para um abraço e ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando. A segunda complicação veio de lugar inesperado. Eduardo Campos. Ele procurou Lia na sexta-feira, pediu para conversar em particular. Eles foram para uma sala de reuniões vazia e ele fechou a porta, mas deixou as persianas abertas, tudo visível. Profissional. Lia, vou ser direto porque respeito você demais para não ser. Recebi uma proposta. Abrir uma filial da empresa em Londres. Grandes oportunidades, salário excelente, mas preciso montar equipe. E queria você como minha assistente executiva. Lia piscou surpresa. Londres? Ele assentiu. Sei que é longe, sei que provavelmente não quer sair do país, mas é chance incrível. E honestamente, com toda a pressão aqui sobre seu relacionamento com Montenegro, talvez seja melhor começar fresco em outro lugar. Havia lógica nisso. Londres significava distância do conselho conservador, nova posição sem sombra de nepotismo, oportunidade real de crescimento. Mas também significava deixar Fabrício, deixar o que tinham construído. Porque eu? Ela precisava entender. Eduardo se recostou na cadeira. Porque você é excelente no que faz, porque é inteligente e dedicada e tem talento desperdiçado aqui. E talvez, se for honesto, porque sempre achei você especial. Mas isso é secundário. A oferta é profissional baseada em mérito. Lia não sabia o que dizer. Preciso pensar. E preciso conversar com Fabrício. Eduardo assentiu. Claro, mas não demora. Preciso de resposta até o fim do mês. Quando saiu da sala, a cabeça estava girando. Londres, carreira, distância. Impossível. Ela não podia aceitar. Não quando tinha acabado de encontrar Fabrício, mas a vozinha na cabeça sussurrava que talvez fosse o melhor para ele. Sem ela ali, a pressão do conselho diminuiria. Ele poderia focar no trabalho sem distrações, sem complicações. Sacudiu a cabeça, irritada consigo mesma. Não ia tomar decisão baseada em medo. Ia conversar com Fabrício, e eles iam decidir juntos. Naquela noite, no apartamento dele, ela contou sobre a oferta. Ele ouviu em silêncio, e quando ela terminou, o rosto dele estava cuidadosamente neutro, controlado demais. Londres. A voz saiu plana. É longe. Ela assentiu. Muito longe. Eu não quero ir. Ele olhou para ela então, e havia algo nos olhos que ela não conseguia ler completamente. Mas é boa oportunidade, profissionalmente. Ela segurou as mãos dele. Não me importo com oportunidade se significa te perder. Ele fechou os olhos, e quando abriu, havia dor ali. Não quero que você sacrifique sua carreira por mim. Já estou causando problemas suficientes. Ela sentiu raiva subindo. Para com isso. Para de agir como se fosse um fardo. Eu escolhi você. Escolhi estar aqui. E não vou para Londres.
A firmeza na voz dela parecia ter surpreendido os dois. Ele a puxou para um abraço desesperado. Não quero que vá, Deus, não quero, mas também não quero ser razão de você parar de crescer. Ela encostou a testa na dele. Então a gente encontra outro jeito. Juntos. Mas nos dias seguintes a pressão só aumentou. O conselho marcou reunião especial para discutir questões de governança corporativa, código óbvio para o relacionamento deles. Fabrício voltou daquela reunião visivelmente abalado. Não contou detalhes, mas Lia viu. Viu o peso nos ombros, a tensão na mandíbula, a forma como ele foi direto para a garrafa de uísque, algo que raramente fazia. Ela foi até ele, tirou o copo da mão, segurou o rosto dele entre as mãos. Fala comigo. Para de tentar me proteger e fala. Ele segurou os pulsos dela, não com força, apenas segurando. Eles deram um ultimato. Ou você sai da empresa voluntariamente nos próximos 30 dias, ou eles vão começar processo para me remover como CEO. Lia sentiu como se tivesse levado um soco. Eles não podem fazer isso. Você construiu metade dessa empresa. Ele deu um riso amargo. Podem. Tenho maioria das ações, mas não o suficiente para impedir votação unânime do conselho. Se todos se unirem contra mim, posso perder posição. A realidade caiu sobre ela como água gelada. Ela era problema. Sua presença estava colocando tudo o que ele tinha construído em risco. E não importava o quanto ele dissesse que não se importava. Ela sabia que a empresa era parte dele. Era legado do pai, era trabalho de anos, era identidade. Então eu saio. As palavras saíram firmes, decididas. Ele a encarou, chocado. Não vou deixar você fazer isso. Ela sorriu, triste. Não é sua decisão, é minha. E eu escolho proteger você, mesmo que você seja teimoso demais para aceitar. Ele balançou a cabeça desesperado. Lia, não. A gente encontra outro jeito. Eu luto contra eles, Ela colocou os dedos nos lábios dele. E quanto tempo dura essa luta? Meses? Anos? E durante todo esse tempo você está dividido, estressado, sofrendo. Não quero isso para você. Não quero ser razão de você perder algo que ama. As lágrimas finalmente escorreram, mas ela manteve a voz firme. Aceito a oferta de Londres. Vou construir carreira lá, vou provar meu valor longe daqui. E quando der certo, quando ninguém puder questionar meu mérito, a gente vê. Talvez. Ele a puxou para um beijo desesperado, como se pudesse mudar a decisão dela através do contato. Quando se afastou, havia lágrimas nos olhos dele também. Não quero você longe. Não aguento a ideia de não te ver todo dia, de não poder te tocar, te beijar. A voz dele quebrou e ela nunca tinha visto ele tão destruído. Eu também não quero. Mas é só temporário. Londres não é para sempre. É só até as coisas esfriarem aqui, até eu provar que posso ficar de pé sozinha. Ela estava tentando convencer os dois, mas as palavras soavam vazias. Porque Londres era longe. E relacionamentos de longa distância eram difíceis. E havia chance real de que a distância os separasse definitivamente. Mas ela não ia dizer isso. Não ia tornar ainda mais difícil. Passaram aquela noite grudados, nenhum dos dois querendo dormir porque significava que amanhã ia chegar, e com ela, a realidade do que tinham decidido. Na segunda-feira, Lia procurou Eduardo e aceitou a posição. Ele pareceu aliviado e triste ao mesmo tempo, como se soubesse o custo da decisão. Não vai se arrepender. Profissionalmente, quero dizer. Vai ser incrível. Ela assentiu, mas não conseguiu sorrir. O resto da semana foi tortura. Fabrício estava distante, não fisicamente, mas emocionalmente. Construindo paredes, se preparando para a separação da única forma que sabia. E Lia odiava. Odiava ver ele se fechando, odiava que o relacionamento deles tivesse causado tanto problema. Odiava tudo. Na sexta-feira à noite, última antes dela começar preparativos para Londres, eles jantaram no apartamento dele. Silenciosos, cada um perdido em pensamentos. Depois do jantar, ele a puxou para o sofá, segurou as mãos dela. Eu te amo. Preciso que você saiba disso. Nada do que está acontecendo muda isso. A voz dele estava rouca, emocionada.
Ela apertou as mãos dele. Eu sei, e eu te amo também, tanto que dói. Ele encostou a testa na dela. Quando você for, quando estiver lá, não esquece de mim. Não encontra alguém melhor e esquece que existe um idiota aqui que não conseguiu proteger você. Ela o encarou, firme. Nunca, nunca vou esquecer. E não vai ter ninguém melhor porque você é o melhor. O único. Ele beijou ela então, e o beijo tinha gosto de despedida, de promessas que ambos esperavam poder manter, de amor que era real, mas talvez não fosse suficiente contra distância e tempo. E quando ela foi embora naquela noite, olhou para trás uma última vez, viu ele parado na porta observando, e soube. Soube que algo tinha quebrado. Não o amor. Esse ainda estava lá, forte e doloroso. Mas a certeza, a confiança de que iam conseguir superar tudo. Essa tinha rachaduras agora. E Lia tinha medo de que Londres fosse transformar rachaduras em abismo. As 2 semanas seguintes foram as piores da vida de Lia. Ela tinha 1 mês antes de partir para Londres, 1 mês para organizar toda a vida, se despedir de tudo que conhecia e tentar não pensar que estava deixando para trás a única pessoa que realmente amava. O apartamento pequeno que tinha sido seu refúgio virou apenas um lugar para dormir, e ela mal conseguia fazer isso. Acordava no meio da noite com o peito apertado, o travesseiro molhado de lágrimas que caíam sem ela perceber. Fabrício estava pior. Ele tentava esconder, tentava manter a fachada de que estava bem, de que iam superar aquilo, mas ela via. Via na forma como ele a segurava, apertado demais quando se abraçavam, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Via no jeito como evitava falar sobre o futuro, sobre planos, sobre qualquer coisa que fosse além do presente imediato. E via na distância que ele estava criando, centímetro por centímetro, se preparando para quando ela realmente fosse embora. Eles ainda se viam, mas os encontros eram carregados de tensão não dita, de coisas que nenhum dos dois tinha coragem de falar. Até que, numa quinta-feira, 3 semanas antes da partida dela, tudo explodiu. Lia tinha ido ao escritório para resolver algumas burocracias da transferência quando viu Fabrício saindo de uma sala de reuniões com Marcela. E não era apenas uma conversa de corredor. Eles tinham estado em reunião fechada, sozinhos, por mais de 1 hora. Amanda tinha comentado que Marcela estava de volta, trabalhando em consultoria para um projeto grande, mas ver os dois juntos, conversando baixo, ele com a mão no braço dela em gesto que parecia familiar, fez algo se romper dentro de Lia. Ela sabia que estava sendo irracional, sabia que era trabalho, que não significava nada, mas todas as inseguranças, todos os medos, toda a dor acumulada das últimas semanas explodiram de uma vez. Esperou até Marcela se afastar, então foi até ele. Precisamos conversar. A voz dela saiu mais dura que pretendia. Ele olhou para ela, surpreso com o tom. Agora? Estou no meio de... Ela o cortou. Agora. Havia algo na expressão dela que fez ele concordar. Foram para uma sala de reuniões vazia, e assim que a porta fechou, as palavras começaram a sair. Marcela, você estava com Marcela. Sozinho. Por mais de 1 hora. Ela odiava como soava ciumenta, insegura, mas não conseguia parar. Ele franziu a testa. Era reunião de trabalho, sobre projeto que ela está consultando. Lia deu um riso sem humor. Claro. Trabalho. E você precisava tocar ela? Precisava estar tão perto? Ele piscou confuso, e então a expressão dele endureceu. Sério? Você está me acusando de algo com Marcela? Depois de tudo? A voz dele subiu levemente, frustração clara. Lia cruzou os braços. Não sei. Estou, porque você tem estado distante, tem me evitado, e agora está passando tempo com a ex-noiva. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto que ela já conhecia como sinal de irritação. Estou distante porque você está indo embora, porque estou tentando me preparar para quando você não estiver mais aqui, e é quase impossível. A voz dele saiu alta agora, ecoando na sala vazia. Ela sentiu as lágrimas queimando. Eu não quero ir. Você acha que eu quero? Estou fazendo isso por você.
Ele a encarou incrédulo. Por mim, eu nunca pedi isso. Eu disse que ia lutar, que a gente ia encontrar jeito. As palavras dele saíram quase num grito. Ela gritou de volta. E eu ia assistir você perder tudo. Ia ser razão de você ser removido da empresa que construiu? Não. Não vou fazer isso com você. Silêncio pesado caiu. Ambos respirando pesado, olhando um para o outro através da sala, que de repente parecia enorme. E então ele falou, voz baixa mas carregada de dor. Talvez seja melhor assim. Talvez a gente esteja apenas atrasando o inevitável. As palavras caíram como bombas. Lia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O que você está dizendo? A voz dela saiu fraca, quebrada. Ele olhou para o lado, não conseguindo encarar ela. Estou dizendo que talvez distância seja demais, que talvez a gente esteja se iludindo achando que vai funcionar. Você vai estar lá, conhecendo pessoas novas, vivendo vida nova, e eu vou estar aqui, preso na mesma rotina, e eventualmente você vai perceber que merece mais, que pode ter mais, e vai seguir em frente. A resignação na voz dele era pior que raiva. Era desistência. Lia sentiu algo se despedaçar no peito. Então é isso? Você está desistindo? Antes mesmo de eu ir, você já está desistindo? As lágrimas escorriam livremente agora. Ele finalmente olhou para ela e havia tanta dor nos olhos dele que ela quase não aguentou. Não estou desistindo. Estou tentando te poupar da dor quando eventualmente não der certo. Estou tentando proteger os dois de algo pior lá na frente. Ela balançou a cabeça desesperada. Você é covarde. Está com medo, então está fugindo. Está criando desculpa para terminar antes de realmente tentar. As palavras saíram cruéis, mas ela estava ferida, sangrando, e queria ferir de volta. Ele endureceu. Talvez seja mesmo covarde, mas pelo menos sou realista. Relacionamentos de longa distância não funcionam, Lia, especialmente quando nem tivemos tempo de construir base sólida. Estamos juntos há o quê? 2 meses? 3? Não é suficiente para aguentar o oceano inteiro entre a gente. Lia sentiu náusea subindo. Ele estava certo. Racionalmente, ela sabia que estava, mas emocionalmente, o coração dela estava se recusando a aceitar. Se é assim que você se sente, se já decidiu que não vai funcionar, então por que continuar fingindo? A voz dela saiu fria agora, a dor se transformando em raiva para não cair ali mesmo. Ele não respondeu, apenas olhou para ela com aquela expressão desolada que fez ela querer gritar. Ela esperou 5 segundos, 10, nada. Virou e saiu da sala, os passos rápidos, a visão embaçada pelas lágrimas. Passou direto pela mesa que não era mais dela. Pegou a bolsa, ignorou Amanda chamando preocupada e saiu do prédio. Chamou o táxi, foi para casa e assim que a porta do apartamento fechou atrás dela, desabou. Caiu no chão mesmo, encostada na porta, e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou pela dor, pela perda, pela injustiça de finalmente ter encontrado amor e ter que deixá-lo ir. Chorou até não ter mais lágrimas, até ficar apenas vazia e entorpecida. Horas depois já era noite. O celular tinha tocado 15 vezes. Mensagens de Amanda, de Fabrício, mas ela não abriu nenhuma. Não queria ler desculpas, explicações, ou pior, confirmação de que realmente tinha acabado. Tomou banho longo, deixando a água quente lavar o sal das lágrimas, se vestiu com pijama velho e confortável. Ia fazer chá quando o interfone tocou. Ignorou. Tocou de novo. E de novo. Irritada, atendeu. Lia, sou eu, precisa me deixar subir. A voz de Fabrício desesperada. Ela hesitou. Parte dela querendo mandá-lo embora. Parte sabendo que precisavam terminar aquela conversa adequadamente. Apertou o botão liberando a entrada. Minutos depois, batida na porta. Abriu e ele estava ali, completamente desfeito. Cabelo bagunçado, camisa amassada, olhos vermelhos, e ela percebeu que ele tinha chorado também. Nunca tinha visto ele chorar. Entraram em silêncio, e ela fechou a porta, encostou nela, esperando. Ele ficou no meio da sala, mãos nos bolsos, como se não soubesse o que fazer com elas. Eu estraguei tudo. A voz dele saiu rouca, quebrada. Falei coisas que não devia.
Deixei o medo falar mais alto e machuquei você. A única pessoa que nunca quis machucar. Ela cruzou os braços, se protegendo. Por que você veio? Ele finalmente olhou para ela. Porque não aguento. Não aguento a ideia de você achar que não te amo, que desisti, que não quero lutar. Porque tudo isso é mentira. Deu um passo na direção dela. A verdade é que te amo tanto que assusta. Tanto que quando penso em você indo embora, sinto que não vou conseguir respirar. E eu entrei em pânico. Pensei que se terminasse agora, se colocasse distância emocional ia doer menos. Mas não dói menos. Dói infinitamente mais. Lia sentiu novas lágrimas queimando. Você me machucou. Disse que a gente não tinha base suficiente, que não ia funcionar, que eu ia encontrar alguém melhor. A voz dela falhou. Ele cobriu a distância entre eles, pegou o rosto dela entre as mãos, forçou ela a olhar para ele. Eu estava errado. Completamente errado. A gente tem base. A gente tem amor. E isso é mais que a maioria tem em vida inteira. E sim, vai ser difícil. Distância é horrível. Mas sabe o que seria pior? Desistir sem tentar. Deixar você ir achando que não te quero, que não te amo, que você não é tudo para mim. As lágrimas dele caíram, e ver aquele homem forte, sempre tão controlado, chorando na frente dela, quebrou as últimas defesas. Você é tudo, ele repetiu, a voz carregada de emoção. E eu vou fazer funcionar. Não sei como, mas vou. Vou te visitar todo mês, ou você vem, ou a gente se encontra no meio. Vamos fazer chamadas de vídeo todo dia. Vamos escrever, mandar mensagens, o que for preciso. Mas não vou desistir. Não de você. Nunca. Ela soluçou e ele a puxou para um abraço desesperado, e ambos choraram, segurando um ao outro como se estivessem se afogando e o outro fosse a única tábua de salvação. Me perdoa. Ele sussurrou no cabelo dela. Por favor, me perdoa por ser idiota, por ter medo, por quase estragar a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ela se afastou o suficiente para olhar para ele. Eu também tenho medo, muito medo, de ir e perder você, de voltar e você ter seguido em frente, de não ser forte o suficiente para aguentar distância. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares. Então, a gente tem medo juntos, mas não desiste. Promete que não desiste. Ela assentiu, e eles se beijaram. Não foi suave. Foi desesperado, salgado de lágrimas, carregado de todos os medos e esperanças e promessas que nenhum dos dois sabia se conseguiria manter. Que naquela noite, colados um ao outro na cama pequena dela, ambos sabiam que tinha sido perto demais de perder tudo, e que as próximas semanas seriam teste de fogo para algo que mal tinha começado. Mas também sabiam que iam tentar, porque desistir sem lutar não era opção. Não quando o amor era real assim, profundo assim, doloroso assim. Na manhã seguinte, acordaram entrelaçados e havia algo diferente no ar. Não era mais apenas medo. Era determinação. Ele beijou a testa dela. Vamos fazer dar certo, eu prometo. Ela acreditou, ou pelo menos tentou, porque a alternativa era impensável. As 2 semanas até a partida passaram num borrão. Eles tentaram aproveitar cada segundo juntos. Jantares, caminhadas, noites acordados apenas conversando, construindo memórias para sustentar quando não pudessem mais se tocar. Amanda fez festa de despedida pequena, só alguns amigos próximos, e foi alegre e triste ao mesmo tempo. E através de tudo, a data se aproximava. Inexorável, implacável. Até que chegou o dia. Domingo de manhã, voo às 2 da tarde. Fabrício insistiu em levá-la ao aeroporto, e ela não teve forças para recusar. A viagem foi silenciosa, mãos entrelaçadas, olhando pela janela, mas não vendo nada. No aeroporto, check-in feito, mala despachada, não havia mais o que fazer além de se despedir. Ficaram ali na área de embarque, ignorando as pessoas passando ao redor, apenas olhando um para o outro. Vai dar certo, ele disse, mas a voz tremeu. Vai. Ela concordou, mas não acreditava completamente. Ele a puxou para o último abraço, longo e apertado,
e sussurrou no ouvido dela. Eu te amo. Sempre. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo, não importa a distância. Você é minha, e eu sou seu. Ela não conseguiu responder. Apenas assentiu contra o peito dele, tentando memorizar o cheiro, o calor, a sensação de estar nos braços dele. Quando finalmente se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Ela pegou a mochila, começou a andar para o portão, olhou para trás uma última vez. Ele estava ali, parado, mão levantada em despedida silenciosa, expressão desolada. E ela soube. Soube que algo tinha mudado naquele estacionamento quando brigaram. Soube que mesmo com todas as promessas, mesmo com todo o amor, havia rachaduras agora. E Londres ia testar se essas rachaduras iam se fechar ou se transformar no abismo que ambos temiam. Ela virou e entrou no portão, e não olhou para trás de novo, porque se olhasse não ia conseguir embarcar, e precisava, por ele, por ela, mesmo que significasse arriscar perder a única coisa que realmente importava. Os primeiros 2 meses em Londres foram os mais difíceis da vida de Lia. A cidade era linda, o trabalho era desafiador e gratificante, e Eduardo era chefe excelente, mas nada disso preenchia o vazio que Fabrício tinha deixado. Eles tentaram. Realmente tentaram. Chamadas de vídeo toda noite, mensagens durante o dia, compartilhando cada detalhe das vidas deles. Mas o fuso horário complicava tudo. Quando ela estava acordando, ele estava no meio do expediente. Quando ela chegava em casa do trabalho, ele estava dormindo. E as conversas que antes fluíam naturalmente começaram a ficar forçadas, superficiais, como se ambos estivessem tentando tanto manter a conexão que esqueceram como realmente conversar. A primeira visita aconteceu no fim do 2º mês. Fabrício voou para Londres numa sexta-feira à noite, e Lia foi buscá-lo no aeroporto com o coração batendo descompassado. Quando o viu saindo da área de desembarque, cansado da viagem, mas sorrindo ao vê-la, algo dentro dela se acalmou. Correram um para o outro, e o abraço foi desesperado, como se estivessem se segurando no único pedaço de terra firme num mar revolto. Aquele fim de semana foi perfeito. Eles andaram pela cidade, visitaram museus, jantaram em restaurantes pequenos e, à noite, no apartamento minúsculo que ela dividia com uma colega, se reconectaram de todas as formas possíveis. Mas domingo chegou rápido demais. E quando ela o levou de volta ao aeroporto, a despedida foi tão dolorosa quanto a primeira. Pior, talvez, porque agora sabiam exatamente o que estavam perdendo. O padrão se repetiu. Semanas de saudade, chamadas que não eram suficientes, mensagens que não transmitiam tudo o que queriam dizer. Ele visitou de novo no 4º mês. Ela voou para São Paulo no 5º. E cada vez a despedida ficava mais difícil, e o tempo entre as visitas parecia se arrastar mais. E então, no 6º mês, tudo começou a desmoronar de verdade. Lia estava em reunião quando o celular vibrou insistentemente. Ignorou, mas quando terminou e checou, havia 15 chamadas perdidas. Todas de Amanda. O coração disparou. Ligou de volta imediatamente. "Manda, o que aconteceu? Está tudo bem?" A voz de Amanda veio do outro lado, hesitante. "Li, eu não sei como te contar isso, mas você precisa saber. Eu não ia falar nada, mas seria pior se você descobrisse de outra forma." O estômago de Lia revirou. "Fala, por favor." Amanda respirou fundo. "Marcela, ela está de volta, trabalhando full-time na empresa. E Li, ela está sempre com o Fabrício. Reuniões, almoços. Eu até vi ela saindo do escritório dele ontem à noite, tipo 10 horas. E as pessoas estão comentando, dizendo que eles estão passando muito tempo juntos." Lia sentiu o chão sumir. Ele te contou algo?" Amanda hesitou. "Não, ele nem fala comigo. Mas Li, eu conheço você, e conheço ele. Não acho que tenha algo acontecendo, mas acho que você precisa conversar com ele, de verdade." Lia agradeceu, desligou e ficou ali parada no meio do corredor do escritório, o mundo girando. Marcela. Claro, a mulher que conhecia Fabrício há anos, que falava a mesma língua corporativa,
que estava ali presente enquanto Lia estava a oceanos de distância. Checou o relógio. 4 da tarde em Londres, 9 da noite em São Paulo. Ele provavelmente ainda estava no escritório. Ligou, chamou 6 vezes. Nada. Mandou mensagem. Precisa me ligar, urgente. Esperou. Meia hora. 1 hora. Nada. A paranoia começou a crescer. Onde ele estava? Por que não atendia? Estaria realmente com Marcela? Sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos, mas eles persistiam, venenosos e insistentes. Finalmente, às 7 da noite, horário de Londres, meia-noite em São Paulo, o celular tocou. Ela atendeu antes do segundo toque. Lia, desculpa. Estava em reunião e depois o celular morreu. O que aconteceu? Está tudo bem? A voz dele soava preocupada, mas também cansada. Marcela. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Silêncio do outro lado. Longo demais. O que sobre Marcela? A voz dele ficou cuidadosa, controlada, e isso fez o estômago dela revirar mais ainda. Ela está trabalhando na empresa, passando muito tempo com você. As pessoas estão falando, e você não me contou. As palavras saíram acusatórias e ela odiava como soava, mas não conseguia parar. Ele suspirou e ela ouviu a frustração. Ela está trabalhando num projeto grande, muito grande. Não tive escolha em contratá-la, foi decisão do conselho. E sim, a gente trabalha junto. Mas é só trabalho, Lia. Você sabe disso. Ela queria acreditar. Deus, como queria. Então por que não me contou? Porque tive que descobrir pela Amanda. A voz dele ficou mais firme. Porque não achei relevante, porque é trabalho. E porque sabia que você ia reagir exatamente assim. As palavras doeram. Assim como? Com ciúmes? Com insegurança? Desculpa por não ser perfeita, por não conseguir simplesmente confiar cegamente quando estou a milhares de quilômetros de distância e você está passando todo o tempo com a ex-noiva. A voz dela subiu e ela não se importou. Do outro lado, ela ouviu ele se movendo, provavelmente indo para lugar mais privado. Lia, escuta, eu entendo. Entendo que é difícil, que distância deixa tudo pior. Mas você precisa confiar em mim. Não há nada com Marcela, nada. Você é quem eu amo. Só você. Ela queria acreditar, mas havia algo na voz dele. Cansaço, resignação, como se estivesse dizendo as palavras certas, mas não sentindo com a mesma intensidade de antes. Você ainda me ama? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Como pode perguntar isso? Ele soou ferido agora. Claro que te amo. Mas ele não tinha dito da forma que costumava. Não tinha a urgência, a certeza absoluta. Era mais automático. Não sinto isso. Nas últimas semanas você tem estado distante. As chamadas são mais curtas. As mensagens são menos frequentes. E agora descobrir sobre Marcela... A voz dela quebrou. Silêncio. E então ele falou e as palavras saíram cansadas, honestas, de uma forma que doeu mais que qualquer mentira. Estou cansado, Lia. Cansado de sentir sua falta o tempo todo. Cansado de ir dormir sozinho toda noite sabendo que você está longe. Cansado de tentar manter algo vivo através de tela de celular. E sim, Marcela está aqui, presente. E é fácil. Fácil demais. E eu odeio isso. Odeio que seja mais fácil conversar com ela, que trabalhar juntos flua naturalmente, que não tenha distância, ou fuso horário, ou... nada. Mas isso não significa que sinto algo por ela. Significa que estou exausto de lutar sozinho. As palavras caíram como bombas. Sozinho? Você acha que eu não estou lutando? Que não está sendo difícil para mim também? Ele suspirou. Não foi isso que quis dizer. Só... Não sei mais o que fazer, Lia. Não sei como continuar assim. E antes que diga, não estou terminando. Não estou desistindo. Só estou sendo honesto sobre quão difícil está sendo. Ela sentiu as lágrimas começando. Então, o que fazemos? Porque eu não aguento mais também. Não aguento sentir que estou te perdendo centímetro por centímetro. Silêncio de novo. Pesado. Carregado de tudo que nenhum dos dois sabia como consertar. Não sei. Ele finalmente admitiu, e a honestidade doeu mais que qualquer mentira. Não sei, Lia, e isso me assusta.
Eles terminaram a ligação minutos depois, sem resolver nada, apenas mais cansados e mais perdidos que antes. E Lia ficou ali, sentada no sofá do apartamento vazio, olhando para o celular e percebendo que talvez o medo de Fabrício lá no início tivesse sido profético. Talvez distância fosse mesmo demais. Talvez amor, por mais forte que fosse, não bastasse quando havia oceano e fuso horário e vidas completamente separadas. Os dias seguintes foram tortura. As conversas ficaram ainda mais tensas, mais superficiais. Como se ambos estivessem com medo de tocar nos assuntos reais, com medo de tudo explodir de vez. E então, 2 semanas depois daquela ligação, aconteceu. Lia estava trabalhando tarde, tentando focar num relatório quando o celular tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo fez ela apertar o botão. Alô? A voz que veio do outro lado fez o sangue dela gelar. Lia, é Marcela. Ela ficou paralisada. Como você conseguiu meu número? Marcela ignorou a pergunta. Preciso conversar com você, sobre Fabrício. O coração de Lia disparou. Se tem algo a dizer, diz logo. Marcela hesitou, e então as palavras saíram, suaves, mas venenosas. Olha, eu não queria ser quem conta isso, mas achei que você merece saber. Ontem à noite, depois de reunião que foi até tarde, a gente foi jantar. E ele se abriu comigo. Sobre quanto tem sido difícil, sobre como sente sua falta, sobre como não sabe se consegue continuar assim. E Lia, ele estava destruído. E eu estava lá, ouvindo, apoiando. E no final da noite, quando dei carona para ele, a gente ficou conversando no carro. E houve um momento onde percebi que se eu tivesse me inclinado, se tivesse tentado beijá-lo, ele talvez não teria recusado. Não porque não te ama, mas porque está desesperado por conexão, por alguém presente. As palavras foram como facas. Você está mentindo. Lia forçou a voz a sair firme. Está tentando causar problema. Marcela deu um riso triste. Estou? Ou estou apenas dizendo o que você já sabe? Que distância está destruindo vocês? Que ele está aqui e você está aí. E que, eventualmente, ele vai precisar seguir em frente. E Lia, quando isso acontecer, eu vou estar aqui, esperando. Lia desligou na cara dela, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o celular. Não podia ser verdade. Marcela estava manipulando, estava plantando dúvidas. Mas e se não fosse? E se houvesse realmente um momento? E se Fabrício estivesse realmente considerando desistir? Pegou o celular, ligou para ele. Chamou. Chamou de novo. Nada. Eram 11 da noite em Londres, 4 da manhã em São Paulo. Ele estava dormindo, ou não estava. E se estivesse com Marcela? Para. Ela precisava parar com aquilo. Estava deixando a paranoia tomar conta. Mas a dúvida tinha sido plantada e crescia como erva daninha, sufocando tudo mais. Na manhã seguinte, quando ele finalmente ligou de volta, ela desabou. Contou sobre a ligação de Marcela, as palavras saindo atropeladas, desesperadas. E ouviu quando ele ficou em silêncio. Longo demais. Fabrício? A voz dela tremeu. É verdade? Teve um momento? Ele respirou fundo. Houve uma conversa, no carro, depois de jantar. E sim, ela se inclinou. E eu recuei, imediatamente. Deixei muito claro que só tenho você. Mas Lia parou, lutando com as palavras. Ela não estava totalmente errada. Sobre eu estar desesperado por conexão. Sobre estar difícil. Lia sentiu náusea. Então você considerou beijá-la? Não. A voz dele saiu firme. Nunca. Nem por um segundo. Mas não posso mentir e dizer que não sinto solidão. Que não é difícil todo dia acordar sozinho, dormir sozinho, viver sem você. As lágrimas dela finalmente caíram. E eu posso mudar isso como? Voltar correndo para São Paulo e perder tudo o que construí aqui? Desistir da carreira para que você não se sinta solitário? As palavras saíram amargas, e ela se arrependeu imediatamente, mas era tarde demais. Ele ficou quieto por um momento. Não, não é isso que quero. Nunca quis que você sacrificasse nada por mim. Mas Lia,
Precisa ser honesta. Isso está funcionando realmente? Ou estamos apenas nos machucando mais a cada dia? A pergunta ficou suspensa entre eles, pesada, impossível de ignorar. Ela não tinha resposta. Ou tinha, mas não queria admitir. Porque a verdade era que não estava funcionando. Que cada dia ficava mais difícil, não mais fácil. Que o amor ainda estava lá, mas estava sendo sufocado pela distância, pelo tempo, pela vida que cada um estava construindo separadamente. Não sei mais. Ela finalmente admitiu, a voz quebrada. Não sei de nada. Ele suspirou e ela ouviu a exaustão. Eu também não. E talvez essa seja a resposta. A ligação terminou pouco depois, e Lia ficou ali, segurando o celular, sentindo que algo fundamental tinha se quebrado. Não tinha terminado. Tecnicamente ainda estavam juntos, mas havia uma rachadura agora, enorme e impossível de ignorar, e ela não sabia se tinha jeito de consertar. Os dias seguintes foram os piores. Eles mal conversaram. Mensagens curtas, superficiais, nenhuma ligação. Como se ambos estivessem com medo de que a próxima conversa fosse a última. E então, numa sexta-feira à noite, 10 dias depois da ligação de Marcela, Lia estava voltando do trabalho quando viu uma foto no Instagram. Uma amiga em comum tinha postado: evento de caridade em São Paulo. E lá no fundo da foto estava Fabrício. E ao lado dele, rindo de algo que ele tinha dito muito próxima, estava Marcela. A legenda dizia: que noite incrível com pessoas incríveis. O mundo de Lia parou. Não era nada comprometedor. Apenas foto de evento. Mas a proximidade, o sorriso dele, a facilidade entre os dois era demais. Era a confirmação visual de tudo que ela tinha medo. Que ele estava seguindo em frente. Que Marcela estava lá, presente, disponível, enquanto Lia estava distante. Pegou o celular, foi ligar para ele e parou. O que ia dizer? Ia acusá-lo de estar num evento, de conversar com um colega de trabalho, mas também não podia fingir que não tinha visto, que não doía. Então fez algo que não tinha feito em meses. Ligou para casa, para Juiz de Fora, para os pais. A mãe atendeu no segundo toque. Lia, filha, está tudo bem? E ouvir a voz da mãe, calorosa e preocupada, foi suficiente para quebrar as últimas defesas. Mãe, eu acho que perdi ele. E então contou tudo. A distância, Marcela, as dúvidas, o cansaço, a foto, tudo saindo num jorro de palavras entrecortadas por soluços. A mãe ouviu em silêncio, e quando Lia finalmente terminou, exausta, a voz dela veio suave. Filha, posso te fazer uma pergunta? Você o ama? Lia não hesitou. Sim, mais que tudo. A mãe continuou. E você acha que ele te ama? Lia pensou. Em todas as conversas, todas as visitas, todos os momentos. Sim, acho, mas talvez amor não seja suficiente. A mãe suspirou. Amor é sempre suficiente, Lia, mas precisa de luta, precisa de presença. E talvez vocês dois estejam tão cansados de lutar que esqueceram por que começaram. As palavras acertaram fundo. Então o que eu faço? A voz dela saiu pequena, perdida. Você vai até ele. Para de tentar resolver através de tela. Vai lá, olha nos olhos dele e decide, juntos, porque decisão assim não se toma separado. Lia processou aquilo. Ir para São Paulo, sem avisar, sem planejar. Apenas ir. Era loucura. Era impulsivo. Era exatamente o que precisava fazer. Obrigada, mãe. A gratidão na voz era genuína. Eu te amo. A mãe riu, chorando também. Eu te amo também, filha. Agora vai buscar seu homem. Lia desligou e imediatamente abriu o site da companhia aérea. Tinha voo para São Paulo amanhã de manhã, chegando sábado à noite. Comprou sem pensar 2 vezes. Mandou mensagem para Eduardo pedindo segunda e terça de folga, emergência familiar. Ele respondeu imediatamente autorizando. Arrumou mala pequena com o essencial. E então, já era madrugada e ela estava no aeroporto esperando embarcar. Não tinha avisado Fabrício. Não tinha avisado ninguém além dos pais. Porque precisava fazer isso. Precisava vê-lo, conversar de verdade, decidir de verdade. Juntos. O voo foi eterno. 10 horas que pareceram dias. Ela não dormiu.
Apenas ficou olhando pela janela, pensando, planejando o que ia dizer. Como ia dizer? Quando o avião finalmente pousou em São Paulo, já era noite de sábado. Ela passou pela imigração, pegou a mala, saiu para a área de desembarque e estava prestes a chamar táxi quando ouviu. Lia. A voz dele. Rouca, chocada, incrédula. Ela virou e lá estava ele. No meio do aeroporto, olhando para ela como se estivesse vendo fantasma. Como você? Ela também estava em choque. Como você sabia? Ele deu um passo na direção dela. Sua mãe. Ligou para o meu celular. Disse que você estava vindo, que eu deveria estar aqui. Claro, a mãe dela sempre sabendo exatamente o que fazer. Eles ficaram ali parados no meio da multidão, pessoas passando ao redor, mas podiam estar sozinhos no universo. E então, ao mesmo tempo, se moveram. Correram um para o outro e o abraço foi desesperado, como se tivessem se afogando e finalmente encontrado o ar. Nenhum falou. Apenas se seguraram, chorando, sentindo pela primeira vez em meses a presença física um do outro. E Lia soube. Soube que tinha feito a escolha certa, que algumas conversas precisavam acontecer cara a cara, que alguns problemas não se resolviam por telefone, e que, talvez, ainda houvesse esperança, se lutassem, juntos. Eles não foram para o apartamento dele, não foram para lugar nenhum específico. Fabrício dirigiu sem destino por quase 1 hora, apenas dirigiu, enquanto Lia, sentada ao lado, mantinha a mão entrelaçada na dele, nenhum dos dois querendo soltar, como se o contato físico fosse a única coisa mantendo os dois ancorados na realidade. Finalmente, ele estacionou num mirante que dava vista para a cidade iluminada, desligou o carro e virou para ela. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. Quando sua mãe ligou quando disse que você estava vindo, eu não conseguia acreditar. Achei que tinha ouvido errado, que estava delirando porque passei a semana inteira sem dormir direito, sem comer direito, apenas existindo e tentando não enlouquecer. Ele segurou as 2 mãos dela, apertando como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. E eu sei que está tudo bagunçado. Sei que a gente precisa conversar sobre tanta coisa, mas antes de qualquer outra palavra, antes de qualquer decisão, você precisa saber uma coisa. Ele a encarou, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu te amo. Nunca parei, nem por um segundo. E tudo o que aconteceu, toda a distância, todo o cansaço, toda a confusão, nada disso mudou o fato de que você é a pessoa que eu quero. A única. Lia sentiu as próprias lágrimas caindo. Eu também te amo. Tanto que dói. E eu sei que tem sido impossível, sei que distância está nos destruindo, mas vim aqui porque não aguento mais tentar resolver isso através de tela. Precisava te ver, te tocar, te dizer cara a cara que não quero desistir. Ele puxou ela para mais perto, até ela estar praticamente no colo dele, desconfortável na posição, mas não se importando. Então não desiste. Por favor, não desiste de nós. A voz dele quebrou, e Lia o abraçou apertado, sentindo ele tremer contra ela, e percebendo que ele estava com tanto medo quanto ela. Ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, respirando juntos, deixando a presença um do outro curar um pouco das feridas que meses de distância tinham causado. Quando finalmente se separaram o suficiente para olhar um para o outro, havia algo diferente no ar. Não era mais apenas desespero, era determinação. Sobre Marcela. Ele começou, mas ela colocou os dedos nos lábios dele. Não, já sei, já entendi. Ela estava lá, eu estava longe, e ela tentou aproveitar. Mas você não deixou, e isso é o que importa. Ele beijou os dedos dela. Nunca deixaria. Mas preciso te contar algo que deveria ter contado antes. Respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Depois daquela noite no carro, depois dela tentar se aproximar, eu a confrontei. Na frente do conselho inteiro. Deixei muito claro que qualquer comportamento inadequado da parte dela não seria tolerado. E que se continuasse, o contrato de consultoria seria rescindido imediatamente. E avisei que ia documentar tudo, para proteger não só a mim, mas a você também.
Lia o encarou surpresa. Você fez isso? Ele assentiu. Fiz, porque percebi que não falar sobre ela, tentar poupar você de se preocupar, só tornava tudo pior. E também porque estava farto. Farto de alguém tentar destruir a única coisa boa da minha vida. Ela sentiu algo quente se espalhar no peito. Por que não me contou? Ele deu um sorriso triste. Porque foi na mesma semana em que a gente mal estava conversando. E eu achei que contar por mensagem ou ligação não ia ter o mesmo impacto. Queria te contar pessoalmente na próxima visita. Mas então você apareceu e... Ela o beijou, interrompendo as palavras, e o beijo foi diferente dos últimos meses. Não tinha desespero, tinha certeza, tinha amor, tinha futuro. Quando se afastaram, ela encostou a testa na dele. Precisa saber de outra coisa. Eu conversei com Eduardo, antes de vir. Ele ficou tenso, mas ela continuou rapidamente. Contei sobre nós, sobre como distância está sendo impossível. E ele me fez uma proposta. Posso trabalhar remoto de São Paulo 3 semanas por mês e ir para Londres 1 semana apenas para reuniões presenciais essenciais. Não é perfeito, mas é muito melhor que estar longe o tempo todo. Ela viu esperança acender nos olhos dele. Sério? Você pode voltar? Ela assentiu. Se você quiser, se ainda houver nós para voltar. Ele a puxou para beijo desesperado. Claro que quero. Deus, claro que quero. Eles ficaram ali no carro conversando por horas, sobre tudo. Sobre os medos, as inseguranças, os erros que ambos cometeram. Sobre como comunicação tinha falhado, como a distância tinha ampliado cada pequeno problema. Sobre Marcela, sobre a pressão do conselho, sobre como ele finalmente tinha conseguido acertar as coisas na empresa, provando seu valor de forma que ninguém mais questionava. E sobre Londres, sobre o trabalho dela, sobre como tinha sido bom crescer profissionalmente, mas como nada valia sem ele. Quando você volta? Ele finalmente perguntou já de madrugada. Para Londres, segunda de manhã. Preciso organizar as coisas lá, avisar a colega de apartamento, arrumar tudo para a mudança. Ela viu a decepção no rosto dele. Mas posso ficar até domingo à noite. Temos a manhã inteiro. Ele sorriu e era o primeiro sorriso genuíno que ela via em meses. Então vamos aproveitar cada segundo. Eles foram para o apartamento dele e foi como voltar para casa depois de longa viagem. Tudo familiar, tudo certo. Eles conversaram mais, planejaram, sonharam. Ela ia voltar em 3 semanas assim que organizasse tudo em Londres. Ia procurar apartamento em São Paulo, retomar a vida aqui, mas mantendo o trabalho que amava. Não era sacrifício, era escolha. Escolha de estar com a pessoa que amava, de construir vida juntos, de não deixar distância destruir algo tão precioso. Domingo passou num borrão feliz. Eles foram à casa dos pais dele, e Teresa chorou de alegria ao ver Lia. Ricardo abraçou ela como se fosse filha. Almoçaram juntos, riram, conversaram, e pela primeira vez em meses, Lia sentiu que tudo ia ficar bem, que tinham superado o pior. Quando chegou a hora de ir para o aeroporto, a despedida foi diferente. Ainda doía, ainda era difícil, mas não tinha a desesperança das outras vezes. Tinha promessa concreta, tinha data, tinha plano. 3 semanas, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. 21 dias, e então você volta para casa, para mim. Ela sorriu através das lágrimas. Para nós, concordou, para nosso futuro. Ele a beijou uma última vez, longo e profundo, e quando ela passou pelo portão de embarque, olhou para trás. Ele estava ali, acenando, mas dessa vez o sorriso no rosto era real, esperançoso. E ela sorriu de volta, sabendo que sim, 3 semanas iam ser longas, mas eram suportáveis. Porque tinha um fim, porque depois seria diferente, seria melhor. As 3 semanas seguintes passaram mais rápido do que ela esperava. Organizou a saída do apartamento, explicou para os colegas, trabalhou freneticamente para garantir que a transição para trabalho remoto fosse suave. Eduardo foi incrível, apoiando completamente, dizendo que talentos bons eram difíceis de encontrar e que ele preferia tê-la trabalhando de longe do que perdê-la completamente. E todo dia
Ela e Fabrício conversavam, mas era diferente agora. Não tinha mais a tensão, o medo não dito, a distância emocional. Porque sabiam que era temporário, que logo estariam juntos de verdade. Quando finalmente chegou o dia da volta, Lia mal conseguiu conter a empolgação. Fez o check-in no aeroporto de Londres pela última vez como residente. Embarcou, e o voo inteiro foi contagem regressiva. 10 horas, 9, 8. Quando o avião pousou em São Paulo, o coração dela estava disparado. Passou pela imigração, pegou as malas, e dessa vez, quando saiu para a área de desembarque, sabia que ele estaria lá. E estava. Mas não sozinho. Ao lado dele estavam Teresa e Ricardo, e até Amanda, todos segurando placas improvisadas com "Bem-vinda para casa", escrito. Lia parou, a emoção tomando conta, e então correu. Correu para Fabrício, que a pegou no ar, girando, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Bem-vinda para casa", ele sussurrou no ouvido dela e ela segurou ele apertado. "Estou em casa. Finalmente estou em casa." Os pais dele abraçaram ela depois, Amanda gritou e pulou, e ali no meio do aeroporto, cercada de pessoas que amavam ela e o homem que ela amava, Lia soube que tinha feito a escolha certa. Sempre tinha sido a escolha certa. Nas semanas seguintes, eles se ajustaram à nova rotina. Ela trabalhou do apartamento que alugaram juntos, maior que o dela antigo, mas não tão grande quanto a cobertura dele, meio termo perfeito. 3 semanas em São Paulo, uma em Londres, e funcionou. Funcionou melhor do que qualquer um esperava. O trabalho fluía, o relacionamento florescia, e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia pressão externa, não havia distância impossível, não havia mais nada além de construir vida juntos. E 2 meses depois de Lia voltar, num domingo de manhã preguiçoso, Fabrício a acordou com um beijo suave e caixa pequena de veludo na mão. Ela sentou na cama, atordoada, e ele ajoelhou ao lado da cama. Expressão séria, mas olhos brilhando. "Lia Azevedo, eu te amo desde o dia em que ficamos presos naquele elevador. Talvez até antes disso, mas foi ali que tive certeza. E desde então, cada dia com você tem sido melhor que o anterior, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando quase perdemos tudo." Ele abriu a caixa, revelando o anel delicado e perfeito. "Casa comigo. Deixa eu passar o resto da vida te fazendo feliz, te amando, construindo família e futuro contigo. Casa comigo e me faz o homem mais sortudo do mundo." Lia já estava chorando, as mãos tremendo quando estendeu. "Sim, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel perfeito e a puxou para beijo que selou promessa. Promessa de amor, de futuro, de sempre. O casamento aconteceu 4 meses depois, num sábado ensolarado de primavera. Lia tinha insistido em algo pequeno e íntimo, apenas família e amigos mais próximos, e Fabrício tinha concordado imediatamente. Não precisavam de centenas de pessoas, de ostentação, de nada além deles mesmos e das pessoas que realmente importavam. A cerimônia foi no jardim da casa dos pais dele, o mesmo jardim onde ela tinha sido recebida pela primeira vez, onde Teresa tinha a abraçado e dito que via nela algo especial. Cadeiras brancas foram dispostas em semicírculo. Flores simples, mas lindas, decoravam o corredor improvisado, e havia uma sensação de magia no ar. Lia se arrumou num dos quartos da casa, com a ajuda da mãe e de Amanda, que não parava de chorar e rir ao mesmo tempo. O vestido era simples, sem exageros, caimento perfeito que a fazia se sentir bonita, sem perder a essência dela. Cabelo solto em ondas naturais, maquiagem suave. E quando olhou no espelho, viu não mais a menina tímida de Juiz de Fora, mas a mulher que tinha lutado, que tinha arriscado, que tinha quase perdido tudo, mas tinha segurado firme no amor. A música começou, suave e romântica, e ela desceu as escadas com o pai ao lado. José Azevedo estava emocionado, segurando o braço dela com força, sussurrando no ouvido. "Estou tão orgulhoso de você, filha, tão orgulhoso da mulher que se tornou." Ela apertou o braço dele em resposta, não confiando na voz para não quebrar antes mesmo de chegar ao altar. E então viu. Fabrício, esperando no fim do corredor, terno azul marinho impecável, mas era a expressão no rosto dele que a fez parar por um segundo. Admiração pura.
Amor tão intenso que ela conseguia sentir mesmo à distância. Lágrimas escorrendo livremente sem vergonha alguma. Ela recomeçou a andar, e cada passo era promessa, cada passo era certeza, cada passo a levava para o futuro que tinham escolhido juntos. Quando finalmente chegou ao lado dele, o pai colocou a mão dela na dele, e Fabrício segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O celebrante começou a falar, palavras sobre amor e compromisso e jornada, mas Lia mal ouvia. Estava focada nos olhos dele, nos olhos castanhos profundos que tinham visto ela pela primeira vez, como secretária tímida, e agora a viam como noiva, como parceira, como futuro. Chegou a hora dos votos. Fabrício foi primeiro, tirando o papel dobrado do bolso, mas quando começou a ler, a voz falhou. Tentou de novo, respirou fundo. Lia, eu passei anos da minha vida achando que amor era fraqueza, que abrir o coração era dar poder para alguém me machucar. E então você apareceu com sua timidez e sua força escondida, e destruiu cada defesa que eu tinha construído. Ele dobrou o papel, desistindo de ler, e segurou as mãos dela. Você me salvou, de mim mesmo, da solidão, do medo de nunca mais sentir algo real. E eu prometo passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você significa. Prometo te apoiar, te amar, te fazer rir mesmo nos dias difíceis. Prometo ser seu porto seguro assim como você é o meu. E prometo nunca, nunca esquecer o quanto sou sortudo por você ter me escolhido. A voz dele quebrou no final, e Lia já estava chorando abertamente. Limpou as lágrimas rapidamente, tentou se recompor para os próprios votos. Não tinha escrito nada, não conseguia colocar em palavras o que sentia. Então apenas falou do coração. Fabrício, quando vim para São Paulo, estava fugindo. Fugindo da vida pequena, dos medos, de mim mesma. E achei que ficar invisível era forma de sobreviver. Mas então você me viu. Realmente me viu. E me fez querer ser corajosa, me fez querer arriscar. E sim, quase não deu certo. Quase perdemos tudo. Mas lutamos. E estamos aqui. E eu prometo continuar lutando. Pelo nós. Pelo amor. Pela vida que vamos construir juntos. Prometo te amar mesmo quando for difícil. Te apoiar mesmo quando você for teimoso. E te lembrar todos os dias do quanto você é incrível. Ela sorriu através das lágrimas. E prometo nunca mais deixar distância nos separar, porque meu lugar é ao seu lado. Sempre foi, sempre será. O celebrante mal precisou perguntar se aceitavam. Os dois disseram sim ao mesmo tempo, riram, e quando finalmente ouviram "pode beijar a noiva", o beijo foi profundo, emocional, selado com lágrimas de felicidade de ambos. Aplausos explodiram. Amanda gritou. Teresa soluçou alto. E quando se separaram, eram marido e mulher. O resto do dia passou num borrão alegre. Almoço delicioso, conversas, risadas, discursos emocionados. Ricardo fez questão de dar discurso, apesar das limitações do AVC. E foi curto, mas perfeito. Meu filho finalmente encontrou quem merece. E Lia, você ganhou não só marido, mas família inteira. Bem-vinda oficialmente. Amanda fez discurso cheio de piadas sobre como sempre soube que eles iam acabar juntos. E Eduardo, que tinha vindo especialmente de Londres, fez brinde desejando felicidades e dizendo que tinha sido honra trabalhar com Lia. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Fabrício puxou Lia para a dança lenta no jardim. Não era a primeira vez que dançavam juntos. A gala beneficente tinha sido o começo de tudo, mas essa era diferente. Era deles. Era começo oficial de tudo. Feliz? Ele perguntou baixo, apenas para ela ouvir. Mais que isso, ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Completa. E era verdade. Pela primeira vez na vida, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Os meses seguintes foram um ajuste delicioso à vida de casados. Eles mantiveram o apartamento, agora oficialmente deles, e Lia continuou com o trabalho remoto que funcionava perfeitamente. Uma semana por mês em Londres virou rotina confortável, e Fabrício frequentemente a acompanhava,
transformando viagens de trabalho em mini-lua de mel. A empresa dele prosperava, e com a pressão do conselho finalmente eliminada depois dele ter provado que relacionamento não afetava a performance, ele estava mais relaxado, mais feliz. E então, 6 meses depois do casamento, numa manhã qualquer, Lia acordou sentindo enjoo. Achou que era algo que tinha comido, mas quando aconteceu de novo no dia seguinte e no outro, uma suspeita começou a formar. Comprou teste de farmácia a caminho de casa, fez antes mesmo de tirar sapatos. E quando as 2 linhas apareceram, ficou paralisada. Grávida. Estava grávida. Sentou no chão do banheiro, teste na mão, tentando processar. Não tinham planejado. Ainda eram recém-casados, ainda estavam construindo vida juntos. Mas quando o choque passou, o que veio depois foi alegria. Pura e simples. Ia ter um bebê. Iam ter um bebê. Esperou Fabrício chegar do trabalho, ansiosa demais para esconder. Quando ouviu a chave na porta, correu até a sala. Ele a viu, e a expressão passou de surpresa a preocupação. O que foi? Aconteceu algo. Ela não conseguiu segurar o sorriso. Apenas estendeu o teste. Ele olhou, franziu a testa sem entender, olhou de novo e então os olhos se arregalaram. Isso é... Você está... Ela assentiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Estou grávida. Vamos ter um bebê. Ele largou a pasta e a reação foi tão intensa que ela nem teve tempo de processar. Ele a pegou no ar, girando, rindo como criança, e quando finalmente a colocou de volta no chão, havia lágrimas no rosto dele. Um bebê. Vamos ter um bebê. Repetiu como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Ajoelhou na frente dela, colocou as mãos na barriga que ainda não mostrava nada. Oi, pequeno. Sou seu pai. E já te amo tanto. A voz dele estava carregada de emoção, e Lia afundou os dedos no cabelo dele, o coração transbordando. Os meses seguintes foram montanha-russa de emoções. Enjoos matinais que duravam o dia inteiro, cansaço extremo, mas também alegria indescritível. Eles contaram para as famílias, e a reação foi explosão de felicidade. Teresa já começou a planejar o quarto do bebê. José enviou caixas de roupinhas. Amanda fez chá de bebê exagerado. E tudo era perfeito. No 5º mês, descobriram que era menina. Fabrício chorou na sala do ultrassom, segurando a mão de Lia apertado, olhando para a imagem na tela como se fosse milagre. E era milagre deles. Escolheram o nome juntos. Ana. Simples, bonito, significado lindo. Ana Montenegro. A barriga cresceu e com ela o amor entre eles. Fabrício era atencioso ao extremo, massageando os pés inchados dela, acordando de madrugada para buscar os desejos malucos, conversando com a barriga todas as noites antes de dormir. E então, numa madrugada de setembro, 3 semanas antes da data prevista, as contrações começaram. Fabrício entrou em modo pânico controlado. Pegou a mala que estava pronta há semanas, levou Lia para o hospital e ficou ao lado dela durante todo o trabalho de parto. 12 horas. 12 horas de dor, de medo, de ele segurando a mão dela e dizendo que ia ficar tudo bem, que ela era forte, que logo iam conhecer a filha. E então, finalmente, o choro. Pequeno, forte, perfeito. Ana nasceu às 6 da manhã, pesando 3,2 kg, cabelo escuro como do pai, olhos que ainda iam definir cor, mas perfeita em cada detalhe. Quando colocaram o bebê no colo de Lia, tudo mais desapareceu. Só existia aquela criaturinha minúscula, aquele milagre que ela e Fabrício tinham criado. Ele estava ao lado, uma mão no ombro de Lia, outra tocando o rostinho minúsculo da filha, e quando ela olhou para cima, viu lágrimas escorrendo livremente no rosto dele. Ela é perfeita. A voz dele saiu quebrada de emoção. Assim como você, obrigado. Obrigado por me dar isso, por me dar tudo. Lia segurou a mão dele, entrelaçou os dedos. Obrigado a você, por me ver, por me amar, por construir isso comigo. E ali, naquele quarto de hospital, com a filha deles dormindo pacificamente nos braços dela, Lia soube que a jornada tinha valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada momento de dúvida. Tudo tinha levado até ali. Até aquela família.
até aquele amor. 6 meses depois, num domingo de manhã, Lia estava na cozinha preparando café enquanto Ana brincava no tapete da sala sob o olhar atento de Fabrício. A rotina tinha se ajustado ao bebê e, embora fosse cansativo, era também maravilhoso. Ver Fabrício como pai era descobrir novo lado dele. Gentil, paciente, completamente apaixonado pela filha. Ele entrou na cozinha com Ana no colo e a visão fez Lia parar. O homem que tinha conhecido como CEO frio e controlado estava de pijama, cabelo bagunçado, fazendo caras engraçadas para a bebê que ria, e era a coisa mais linda que ela já tinha visto. Bom dia. Ele a beijou. Ana entre os dois. Alguém aqui quer ver a mamãe. Lia pegou a filha, beijou a bochecha gordinha e os três foram para o sofá. Sentaram juntos, Ana no colo dela, Fabrício com o braço ao redor dos dois, e ficaram assim, apenas existindo no momento. Lembra do elevador? Fabrício perguntou de repente, sorriso pequeno no rosto. Lia riu. Como esquecer? Presa no escuro com você, achando que ia morrer de nervosismo. Ele beijou a têmpora dela. Melhor coisa que já aconteceu comigo, aquela tempestade, aquele elevador. Porque foi ali que tudo começou de verdade. Ela virou para olhar para ele. Nunca senti isso, começou a frase, ecoando as palavras que tinha dito naquela noite. Ele completou, olhos fixos nela. Até você. Até nós. Ana fez um barulhinho, e ambos olharam para ela. Sorriram. Sua família. Sua vida. Tudo o que sempre tinha querido sem saber. E Lia, segurando a filha com uma mão e entrelaçando dedos com Fabrício com outra, soube que aquela era a definição de felicidade. Não era a ausência de problemas. Era ter alguém para enfrentá-los junto. Era amor que sobrevivia a tempestades. Era família que construíram tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. Era isso. E era perfeito. Obrigado por acompanhar a história de Lia e Fabrício até o final. Se você gostou dessa jornada de amor, superação e recomeços, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias emocionantes para você. Inscreva-se para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração. E me conta aqui nos comentários, qual foi sua parte favorita? Foi o momento do elevador, a declaração pública dele na gala, a crise quase os separando, ou o nascimento da pequena Ana? E não esquece de deixar seu nome e sua cidade nos comentários. Quem sabe seu nome não aparece na próxima história. Adoro saber de onde vocês estão nos acompanhando e quais nomes posso usar para criar novos personagens. Compartilhe com aquela pessoa que também ama histórias de amor verdadeiro, de lutas vencidas e finais felizes. Que sua vida seja cheia de amor, coragem para arriscar e sempre, sempre, a certeza de que vale a pena lutar por quem amamos. Até a próxima história.